Hugo Pereira Hilário, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Bom, poder-lhe dar aqui alguns exemplos. Acho que o mais importante de tudo é sempre haver um currículo ou uma oferta formativa para que se consiga promover em permanência aqueles que são os projetos ligados e direcionados ao empreendedorismo e ao emprego. E o Politécnico de Porto Alegre nisso, e em particular sendo a instituição de ensino superior do Alto Alentejo, tem demonstrado há vários anos a esta parte um grande foco neste tipo de temáticas. Depois também dar o exemplo daqueles que são as incubadoras que existem hoje no Politécnico de Porto Alegre, uma na área de empresas de base tecnológica, outras mais na vertente dos setores da cultura, da inovação social, da economia social, e portanto é importante termos alguma diversidade de propostas que possam motivar o empreendedorismo e os nossos empreendedores do Alto Alentejo. E por fim, aquilo que é por vezes criticado, mas que não pode nunca deixar de fazer parte desta estratégia, tem a ver com as próprias infraestruturas e, portanto, criar uma capacidade de poder ter no nosso Instituto empreendedores a desenvolver os seus projetos e, ao mesmo tempo, também startups, obviamente que será sempre importante para dar esta continuidade no propósito das temáticas do empreendedorismo. As dificuldades são geralmente aquelas que nós vamos conhecendo, até pela nossa experiência própria quando integramos o mercado de trabalho, falta de conhecimento de algumas especificidades técnicas e de algumas matérias mais específicas, ao mesmo tempo a falta da experiência de viver num contexto de prática real, são tudo questões que as entidades de ensino superior, e neste caso o Politécnico de Porto Alegre, tendo uma estrutura operacional, uma estrutura orgânica que, dentro das suas competências, vai dando relevância, importância a estas temáticas do empreendedorismo, tem como propósito reduzir sempre estas assimetrias e principalmente as dificuldades que os jovens empreendedores têm no início do lançamento da sua empresa. E depois, aquilo que é fundamental, que é haver apoio, haver financiamento, haver medidas de incentivo e de motivação àqueles que, de alguma forma, decidiram iniciar a sua vida criando uma empresa, sendo depois os seus estudos ou de outra forma qualquer. E para isso é também muito importante, face àqueles que são os números de programas de incentivo, quer do ponto de vista dos fundos estruturais europeus, quer até de alguns projetos a nível local, municipal ou intermunicipal, dizia eu que considero que seja muito importante, estruturante mesmo, ter um acompanhamento permanente e um apoio de uma estrutura com capacitação para poder apresentar candidaturas, ajudar a desenhar os projetos, monitorizar e acompanhar a avaliação de cada uma das iniciativas. Acho que isso é fundamental. As instituições de ensino superior são fundamentais e, em particular, num território de baixa densidade como o do Alto Alentejo, que todos os dias tem que competir do ponto de vista da competitividade económica com outras dimensões, com outras realidades, com outros índices de competitividade. O papel de uma instituição de ensino superior, e neste caso do nosso Politécnico, é crucial. E o Politécnico tem, na última década, tem
traçado uma estratégia, definido uma estratégia muito concreta, muito concertada com os agentes do território, quer sejam eles de cariz público ou privado, nomeadamente as autarquias, a comunidade intermunicipal, as agências de investimento, as agências comerciais, as associações comerciais e depois todos os outros agentes do território, no sentido de aproximar cada vez mais aquela que é a necessidade que o nosso tecido económico tem nas mais diversas áreas, àquela que é também uma das principais missões, um dos principais objetivos de uma entidade de ensino superior, que é qualificar, formar, capacitar, e portanto acho que esse é o primeiro ponto que gostaria de destacar, resumindo, aproximar cada vez mais as universidades, os politécnicos, dos nossos agentes do território, das nossas empresas, e perceber, do ponto de vista da estratégia conjunta, da estratégia de desenvolvimento, neste caso regional, de que forma é que o nosso Politécnico consegue inserir-se cada vez de uma forma mais efetiva naquelas que são as necessidades das indústrias. Deixo aqui 3 ou 4 notas ou exemplos que acho que são mais do que demonstrativos disto, que é a realidade que temos hoje em termos da necessidade de qualificação de recursos. Não é de todo igual à que tínhamos há 20 anos atrás, nem será nos mesmos setores de atividade daqui a 20 anos. E, portanto, para darmos exemplos, que hoje temos empresas de base tecnológica, ainda há pouco falámos sobre isso, nas energias renováveis, na aeronáutica, no aeroespacial, a par de outros setores industriais que este território já está há muito tempo e que foram sempre setores mais tradicionais, como a indústria do café, a indústria da transformação da cortiça. Portanto, há uma panóplia de atividades hoje, e é assim também já no distrito de Porto Alegre, como é em todo o mundo, em que obriga a uma diversidade cada vez maior e a uma resposta cada vez mais multidisciplinar do ponto de vista daquilo que são os propósitos da qualificação dos nossos recursos, para que eles tenham uma integração no mercado de trabalho o mais positiva possível. Sim, o Politécnico de Porto Alegre, felizmente, tem alguns bons exemplos de projetos que acabou por concretizar e que são demonstrativos daquela que tem sido a competência, o progresso e o crescimento do Politécnico nos últimos anos. Posso dar aqui 2 exemplos, a ZooItch e a Fertihu, que são 2 exemplos de áreas muito diversas e distintas, mas que tiveram um reconhecimento importantíssimo do ponto de vista de quem conseguiu conceber estes exemplos. Um mais numa vertente digital, que tem a ver com uma plataforma online, uma metodologia digital em que permite uma ligação direta e permanente entre os tutores de animais com os cuidadores qualificados desses mesmos animais, e a outra uma valorização de um subproduto de baixo valor num fertilizante com uma capacidade de valorização enorme. Estamos a falar do caso da lã e, portanto, podia dar aqui outros vários exemplos nas áreas das indústrias renováveis, do hidrogênio ou de tantos outros projetos que felizmente o Politécnico também tem desenvolvido, e que o reconhecimento do mérito dos mesmos tem sido também um privilégio, porque motiva aqueles que todos os dias trabalham para poder ter mais respostas a toda a comunidade. Bom, a primeira, logo à semelhança do que começámos por referir no início da nossa conversa, que tem a ver com ter uma estrutura funcional, preparada, que acompanhe todos os projetos e intenções de empreendedorismo, de emprego, ter gabinetes de apoio,
ter infraestruturas capacitadas para dar este apoio aos alunos e depois numa outra altura, como é o caso do Politécnico de Alegre, da nossa BioBip e das outras incubadoras, de poder acompanhar e promover as iniciativas empresariais e depois a par daquela que é a realidade de todas as instituições de ensino superior, num país que tantos bons exemplos tem dado de capacitação, de formação e de qualificação dos nossos jovens. Os projetos do nosso Politécnico são cada vez mais internacionalizados, são cada vez mais projetos do mundo. Nunca o Politécnico de Porto Alegre teve tantos projetos como tem tido nos últimos anos, porque é assim mesmo, vivemos numa realidade totalmente globalizada que nos motiva todos os dias a poder, em primeiro lugar, diversificar as nossas áreas de abrangência e, em segundo, capacitar com a maior especificidade possível aquelas que são as necessidades das qualificações face àquilo que ainda falámos há pouco dos vários e diversos setores de atividade, e isto muito assente também nas empresas de base tecnológica que hoje também já são uma realidade nestes territórios do interior do país, mas o Politécnico não forma nem qualifica só alunos do interior do país, qualifica alunos de todo o país e de muitos países já, ou de alguns países fora de Portugal, e portanto o ter um gabinete de empreendedorismo, o poder ter em permanência eventos como nós temos o nosso Politécnico de Excelência, que envolve todo o tecido empresarial e todos os agentes do território que entendam premiar, motivar aqueles que são os bons exemplos, os melhores alunos nas mais diversas áreas da sua formação, cria um ambiente de proximidade e permite uma maior interação naquilo que é a lógica normal e natural de cada vez que conseguirmos mais aproximar a ciência, a investigação, o ensino do tecido económico local, regional, nacional, certamente que os frutos no final serão maiores, e o nosso Politécnico de Excelência também é um bom exemplo para isso, que é premiar os melhores alunos pelas empresas, a maior parte delas também de excelência do território, e em diversos setores, desde a agricultura ao mercado económico, às associações comerciais e industriais, às energias renováveis, tecnologias, informação, tudo aquilo que poderíamos estar agora aqui a referir. Portanto, acho que são bons exemplos e exemplos motivadores daquilo que é uma estratégia comum e que o propósito é igual em todas as instituições de ensino superior. Eu aí considero que tem havido um progresso muito grande, uma evolução muito grande nos últimos anos, quer até pelo estatuto do docente, quer principalmente por muitas medidas de incentivo, umas delas que vêm diretamente da União Europeia, outras delas mais de âmbito regional ou até local, mas acho que tem havido uma evolução grande em tudo o que diz respeito ao apoio, ao incentivo, à motivação, ao empreendedorismo. Por outro lado, mas na mesma linha, sem dúvida nenhuma que nós hoje temos mais ou muito mais instrumentos de apoio financeiro a tudo o que diz respeito àquilo que nos junta aqui nesta conversa. O que é obviamente importante, o que deve ser gerido sempre com a maior das competências e dos rigores, mas que aquilo que entendo é que ainda carece de uma grande coordenação ou de uma maior coordenação a nível regional. Portanto, não é suficiente termos vários e diversos apoios, várias e diversas medidas de apoio com avisos permanentes para apoiar este tipo de iniciativas. Ela deve estar sempre assente
numa estratégia sólida de concertação territorial, e isto obriga a uma coordenação e a uma concertação regional cada vez mais forte e cada vez mais robusta.